Estação Penal 501-41-70-93, depoimento do senhor Luiz Carlos Moreira da Silva. Senhor Luiz Carlos, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio pela nossa lei. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Prefiro ficar em silêncio. Silêncio, eu acho que ele não está entendendo. Ele vai responder as perguntas somente da defesa. Certo, a sua advogada aqui presente está orientando o senhor a responder as perguntas somente da defesa. É isso que o senhor pretende? Isso. O senhor não pretende responder então nenhuma pergunta do juiz ou do Ministério Público, por exemplo? Não. Eu, normalmente, nesses casos, eu entendo que é até uma questão meio de contraditória envolvida, mas tudo bem. Mas, já que ele disse que não vai responder minhas perguntas, eu não vou fazer nenhuma pergunta. Se o Ministério Público quiser fazer as perguntas, aí fique à vontade. Eu não vou fazer também. Guarde o direito ao silêncio. Tá, assim de acusação, tem perguntas? Não. Os outros defensores têm indagações? Sem perguntas, silêncio. Então a defesa dele tem questões? Tem sim, excelência. Boa tarde, senhor Luiz Carlos Moreira. Eu queria, por favor, que o senhor descrevesse, resumidamente, o seu currículo na Petrobras, desde que o senhor começou. Ok. Eu ingressei na Petrobras em 1975, através de um concurso público para o cargo de engenheiro de equipamentos. Os primeiros 9 meses era normal se fazer um curso de formação equivalente a um nível de pós-graduação, e passados esses 9 meses eu então comecei a trabalhar na refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde eu fiquei por 3 anos como um engenheiro dedicado aos projetos na área de tubulação e caldeiraria, como engenheiro mecânico que eu era de formação. Depois eu fui convidado para trabalhar na sede da companhia, para trabalhar na área de utilidades. Utilidades é a área que lida com vapor, energia elétrica, ar comprimido, etc. Então trabalhei na área de utilidades de 78 a 83. Nessa época havia uma ênfase muito grande nos projetos de conservação de energia. Nos anos 70 o preço do petróleo cresceu barbaramente e em todo o mundo havia projetos de conservação de energia, então eu me engajei nos projetos de conservação de energia da Petrobras na época. Então fizemos projetos de recuperação de calor nos fornos de processo, fizemos projetos de economia de consumo de vapor, enfim, diversos projetos dessa natureza. E em 1982 começou a ter uma série de projetos no sentido de minimizar a produção de óleo combustível nas refinarias. Isso era feito pela área já de engenharia de processamento, que eu ainda não tinha esse curso na época. Então eu me ofereci para fazer também esse curso. Então eu passei 6 meses fazendo o curso de engenharia de processamento e entrei na área, saí da área de engenharia de equipamentos, entrei na área de engenharia de processamento, que é a área que lida diretamente com a produção das refinarias. Então, nessa área eu fui chefe do setor de destilação, tudo isso da sede da Petrobras, né? Na época chamava-se Departamento Industrial, DEPIN. E no DEPIN, então, eu fui... Mas aí eu vou interromper, assim, vamos Pois lá não. direto para a área internacional, doutora, porque não é tão relevante essas questões, assim, sobre a carreira específica dele na Petrobras, tá? Então eu vou pedir para o senhor ir um pouquinho adiante e falar da sua experiência na área internacional. Amém. Tá? Tá, ok. Então, eu ingressei na área internacional em 2003. Inicialmente, eu trabalhei num setor, né, na época já tinha mudado o nome para gerência, não era mais setor, era gerência de
instalações industriais, né, onde eu fiquei trabalhando nisso durante 1 ano e meio. Quando foi criada, houve uma reestruturação em toda a Petrobras, nessa época, em 2004, criando-se as áreas de desenvolvimento de negócio em cada uma das áreas da Petrobras. Então, na área internacional, eu fui convidado pelo diretor, Nestor Cerveró, para assumir essa diretoria, essa gerência executiva, chamava-se, a sigla era InterDN. Então, o objetivo dessa gerência era exatamente acelerar o crescimento da área internacional. Tá? Por que acelerar o crescimento da área internacional? Porque, naquele momento, né, o que vinha acontecendo no Brasil é que havia uma queda da produção das novas descobertas na bacia de Campos, e a Petrobras a área estratégica da Petrobras havia decidido de aumentar as atividades da área internacional para compensar a perda de produção no Brasil. Então, o objetivo dessa gerência era exatamente acelerar os processos. Então, eu fiquei nessa gerência de 2004, acho que foi setembro de 2004, até o momento em que o diretor Nestor foi afastado e entrou o diretor Zelada. Então, no dia seguinte, ele me chamou e disse: olha, eu estou precisando do seu cargo. Então, isso foi em 2008. Em março de 2008, eu deixei de ser o gerente executivo e fiquei... Na verdade, faltava pouco tempo para me aposentar, então fiquei fazendo trabalhos mais ou menos irrelevantes até completar o meu tempo de aposentadoria. Foi em setembro de 2008. Em setembro de 2008, então, eu pedi aposentadoria e saí da Petrobras. Perfeito. O senhor poderia nos contextualizar qual era o momento em que foi feita a proposta de aquisição das sondas Petrobras 10.000 e Vitória 10.000 pela Petrobras? Ok. Para responder isso, eu acho que era bom talvez a gente falar de uma modificação, não vai tomar muito tempo, é só para a gente entender o que ocorreu, né? Com a quebra do monopólio, né, em 97, a Petrobras, que tinha a prioridade, a primazia de explorar petróleo no Brasil sozinha, né, passou a ter que disputar isso nos leilões da ANP com empresas estrangeiras, etc. Então, a área estratégica da Petrobras considerou que haveria uma perda do market share, quer dizer, do percentual de produção de petróleo brasileiro pela Petrobras, que precisaria ser compensada pela área internacional. Então, houve uma intensificação das atividades da área internacional. Naquele momento, a área internacional era tocada através de uma subsidiária da Petrobras chamada Braspetro. E a diretoria, então, estudou e achou melhor criar dentro da estrutura normal da Petrobras, não como subsidiária, mas na empresa principal, uma área para se dedicar às atividades internacionais, né? Então, isso foi uma decorrência da quebra do monopólio. Então, em 2000, no ano de 2000, foi criada a área internacional, juntamente com as outras áreas que havia da Petrobras, exploração e produção no Brasil, refino, etc. Um pouquinho mais sintético nas respostas. Tá, okay. Tá bom. Então, o ponto que eu estava colocando, o primeiro ponto foi a quebra do monopólio, o segundo ponto foi a decisão de internacionalizar a Petrobras para compensar a perda do market share. Isso aí, então, fez crescer a área internacional. O terceiro ponto que é importante, né, foi quando a Petrobras lançou ações na Bolsa de Nova York, no ano 2000. Né, isso também teve uma importância porque ela passou a ficar em pé de igualdade com as empresas internacionais para fazer parcerias, tanto no Brasil quanto fora.
E, finalmente, nesse ciclo aí, quando chegou no ano 2007, foi descoberto o pré-sal. E aí toda a premissa do início de 10 anos antes, de que com a quebra do monopólio, nós íamos ter que aumentar a área internacional para compensar a perda do market share no Brasil, foi fartamente compensado com a descoberta do pré-sal, que houve uma mudança de legislação, né? A Petrobras passou a ser priorizada, ter vantagens no pré-sal, e aí voltou a ser mais ou menos o que era 10 anos antes. É a situação atual que se vive hoje. Hoje a prioridade da Petrobras é o pré-sal. Nos anos em que, entre 97 e 2007, a prioridade era a área internacional. Certo. O senhor tomou conhecimento de um parecer, um laudo da Petrobras, dizendo que o estudo para adquirir as sondas teria sido extremamente otimista ou otimista. O senhor entende que teria sido efetivamente otimista? Como é que foi esse estudo? Esse estudo foi feito como uma decorrência da própria atividade estratégica da Petrobras. A área estratégica da Petrobras, né? A Petrobras tem uma área corporativa que trata da estratégia da empresa, né? Indicou que haveria, em função do aumento do preço do petróleo que houve espetacular entre o ano 2002 e o ano 2009, houve um crescimento contínuo do preço do petróleo que se multiplicou por mais de 5. Então, isso fez acelerar a procura por vários equipamentos, não só sondas, mas vários equipamentos, né? E então nós fomos alertados, a Petrobras inteira, não particularmente a área internacional, mas a Petrobras foi alertada pela área estratégica, essa era uma das finalidades da estratégia, exatamente olhar na frente e dizer, olha, provavelmente nós vamos ter dificuldade de operar as nossas atividades, porque vai haver um aumento muito grande da procura e não vai ter sondas disponíveis. Desculpa te interromper, a área estratégica era formada por quem? Como é que era essa área? Existe, na estrutura da Petrobras, existe uma área que chama-se corporativa. Uhum. E uma das atividades da área corporativa é a estratégia empresarial, a estratégia da empresa como um todo. Uhum. Tá? Essa atividade é que tem por finalidade exatamente advertir as diversas áreas da empresa, né, de coisas que está se prevendo que vai acontecer e, ao mesmo tempo, estabelecer um plano estratégico. O que nós pretendemos fazer nos próximos 5 anos. Então, a cada ano é feito um novo plano estratégico e o plano estratégico de 2004 já indicava que, em função do aumento do preço do petróleo, haveria uma dificuldade de se alugar esses equipamentos. Normalmente, esses equipamentos eram alugados. A prática não era comprar sondas, a prática era alugar, né? No início da Petrobras, ela tinha uma série de sondas e depois ela começou a vender no Brasil. Nesse momento, em função dessa rápida demanda, né, nós começamos a identificar, não no Brasil, mas na área internacional, lugares onde a gente já tinha dificuldade de alugar. Então, para você entrar num leilão, por exemplo, na Nigéria, né, e você tinha que, para entrar no leilão, você tinha que se comprometer, né, que você ia furar tantos poços num período de tantos anos, normalmente eram 3 anos, você tinha 3 anos para furar os poços chamados poços pioneiros, os poços descobridores. Ele vai furar para buscar um lugar onde não se sabia ainda se tinha petróleo, né? Então, nesse lugar dos poços descobridores, né, se nós não tivéssemos as sondas disponíveis ou para alugar ou próprias, né, nós seríamos multados e teríamos que devolver o bloco, como se chama, né, um bloco de exploração, para o país que estava fazendo isso, além de multas, etc. Então, todo o investimento teria que ser feito, né, até aquele momento teria sido perdido, porque a gente não... Então, o risco da falta da sonda tornava praticamente impossível você assinar um contrato, né?
participava do leilão, ganhava e dizia, bom, agora você tem que assinar o contrato. O que esse contrato exigia? Um compromisso de furar no mínimo tantos poços, etc. e tal. Se você não cumprisse isso aí, você tinha que pagar uma multa e devolver o poço ao país. Então, tudo que você gastou ali, você não recuperaria mais. Então, esse é o pior cenário para quem está buscando, né, achar petróleo fora do Brasil. Então, naquele momento, né, ao invés de alugar sonda, porque o mercado estava muito difícil, para poder participar desse tipo de concurso, né, de leilão, né, foi proposto que se adquirisse inicialmente uma sonda, que foi a Petrobras 10.000, e mais ou menos um ano depois a Vitória 10.000. Né? Certo. E o estudo que concluiu pela necessidade dessas duas sondas, como é que ele foi feito? Quais foram os fundamentos dele? Esse estudo ele foi feito, o normal, era no planejamento estratégico, ele tem 3 níveis de trabalho. O estratégico puro, que era esse que o corporativo fazia, que olhava o mundo. Como é que está o mundo e como é que isso vai impactar as atividades do Brasil. O segundo nível do estratégico chama-se nível tático. Quer dizer, já que com essa diretriz estratégica, a nível tático, ou seja, o que eu vou fazer dentro do que eu pretendo fazer, como que essa informação estratégica vai afetar o meu plano, o meu planejamento. E o último nível é o plano operacional. Aí você já fez tudo, e aí onde é que eu vou usar essa sonda, onde é que eu vou usar isso, etc. Tá? Então, nós trabalhamos, esse estudo foi feito, era o que nós chamamos de planejamento tático. Já que há uma orientação no planejamento estratégico, né, de que vai faltar sonda e que nós vamos precisar disso, quantas sondas a gente precisaria para cumprir o plano que o nosso orçamento previa. Havia um orçamento plurianual. Então, esse orçamento não foi definido depois da sonda, foi definido anteriormente. Então, nesse orçamento plurianual, eu pretendia fazer tantos furos, etc. Então, para fazer esses furos, para participar disso daí, eu precisaria de ter tantas sondas, alugadas ou compradas. Se as alugadas estavam complicadas de conseguir, então a gente comprou uma e depois a outra. Então, esse estudo foi feito com o objetivo de preencher a segunda etapa, que se chama do planejamento estratégico, que é o planejamento tático. Uhum. E para essa compra, essa contratação das sondas, ela teve alguma concorrência para disputa entre as empresas? Como é que era a situação naquele momento e por que não teria tido a concorrência, se efetivamente não teve? A questão da concorrência tem 2 níveis. A questão, primeiro, legal. Do ponto de vista legal, a atividade internacional não era feita pela Petróleo Brasileiro S.A., que é uma empresa brasileira, e sim por subsidiárias da Petrobras fora do Brasil. E o parecer que existia do jurídico naquela época, não sei se mudou, mas naquela época, é que como não era uma empresa brasileira, não tinha que seguir a lei brasileira. Quem estava participando como dona dessas sondas era a PIB-BV, Petrobras Internacional Braspetro, com sede na Holanda. Então, as atividades internacionais não eram feitas pela Petróleo Brasileiro S.A., e sim pela PIB-BV, como nós chamávamos, e naquela época, não sei se isso mudou, mas o entendimento era esse, e que não estava sujeita à lei de licitações do Brasil. Tá? Isso por uma razão. Então, do ponto de vista legal, nós não estamos descumprindo a lei. Do ponto de vista estratégico, né, o que havia era uma busca enorme de outras empresas atrás de sondas. Então, com essa busca das empresas atrás de sondas, você ia nos estaleiros e ele te dava um prazo de 2, 3 anos para entregar a sonda. Então, foi aí que surgiu o representante da Mitsui, foi o Júlio Camargo, que era representante da Mitsui, surgiu na Petrobras e disse, olha, a Mitsui possui uma posição na fila de uma sonda, não sei se isso interessa para a Petrobras. O Júlio Camargo procurou o diretor Nestor, que me chamou e disse, bem, isso pode ser interessante, agora,
Essa é uma decisão estratégica que não está no meu nível, dizer vamos fazer isso ou não vamos. Né? O que significa slot? O slot era o seguinte, a Mitsui estava, nesse momento, né, ela já tinha encomendado uma sonda para uso dela, Mitsui. Tá? Como havia uma fila muito grande, para você reservar um lugar na fila, havia um sobrepreço, que era esse slot. Né? Para você ter, eu estou no 5º lugar, então, para ter essa posição de 5º lugar, ela tinha um sobrepreço, tá? Como se fosse um ágio. E ainda, voltando um pouquinho para o parecer da Petrobras sobre a contratação dessas sondas, como é que funciona a análise dos locais dos poços a serem perfurados? Como é que isso é definido? Se isso faz parte do plano estratégico? Como é que se define os pontos a serem explorados pelos navios sondas? Então, isso já é exatamente o 3º nível do plano estratégico, que é o plano operacional. Tá? O plano estratégico, tático, operacional. Quem decide isso são as gerências operacionais, são as gerências que efetivamente vão fazer esse trabalho. A gerência que eu chefiava era uma gerência de desenvolvimento de negócios. Então a gente fazia andar, acelerar o processo para que as gerências operacionais executassem. Quem usou as sondas não foi a ADN, a InterDN, que era a gerência que eu ocupava, e sim as 2 gerências operacionais da área internacional, que era uma dedicada ao que chamava-se Inter-CS, Cone Sul, que era na América do Sul, e a Interaf, que era basicamente África e Estados Unidos, os pontos. Então essas 2 gerências é que disseram, então, o que nós vamos fazer com essas sondas? A Petrobras 10.000, então, vai operar na África, etc. E tal. Isso foi uma decisão tomada pelas gerências operacionais, não pela gerência que eu ocupava. E o que significa, nesse contexto, portfólio? Portfólio é o seguinte, na área de exploração, a gente já falou várias vezes, aí é uma área de alto risco. Então, você quando fura um poço, a ideia que a maioria das pessoas tem é de que você quando fura já sabe que ali tem petróleo, mas não é verdade. A única maneira de saber que ali tem petróleo é quando você fura e confirma que tem petróleo. Você faz uma série de estudos antes de perfurar, exatamente porque o furo é muito caro, né, de fazer um furo. Então você faz levantamentos, etc. Nenhum desses levantamentos te garante que tem petróleo. Ele diz, o indício é grande porque a sísmica vai te dizer que tem uma conformação onde provavelmente aqui se formou uma trapa, como se chamam, onde o petróleo foi aprisionado. Tá? Então isso são indícios. Né? A única maneira de você saber se tem petróleo mesmo é furando, achando petróleo e fazendo um teste de longa duração. Porque pode ser que tenha petróleo, mas seja uma quantidade que não é econômica de aproveitar. Então você fura, tem que fazer um teste de produção para ver se, tirando uma certa quantidade de petróleo, se a pressão cair rapidamente é porque o volume que tem ali é pequeno. Então existem técnicas, né, para mostrar isso. Então aqui é um volume grande, isso só é conseguido depois que você faz o furo e confirma que tem petróleo e em quantidade economicamente viável. E esse estudo para avaliar essa viabilidade, ele é feito isoladamente, em blocos? Como é que é feito esse estudo em relação às áreas a serem exploradas, em relação... Não, por ser uma atividade de risco, você pode gastar centenas de milhões de dólares para montar toda a estrutura, fazer o poço, né, que chama poço pioneiro, né, o poço que vai descobrir se tem petróleo ou não, e perder tudo aquilo. Você gastou, sei lá, uma sonda dessa, o aluguel de uma sonda dessa, não só o aluguel da sonda, mas tudo que é gasto, né, tubos, etc., pode custar aí $500 mil por dia, 1 milhão, nessa faixa, dependendo por dia. Então, para você furar um poço, você gasta, no mínimo, 2, 3 meses. Então, são 100 dias de 1 milhão, você pode estar gastando 100 milhões e dizer, no final de ter gasto 100 milhões, olha, que pena, perdi 100 milhões. Então, você tem que, para você poder se dar o luxo
Mas o senhor já explicou, né? Já respondeu. Já está terminando, é só para É, finalizar assim, a parte. doutora, eu pedi para a pergunta ser mais direto, porque nós ouvimos várias testemunhas sobre prospecção de petróleo, e a gente sabe que é atividade de risco, e a gente sabe que pode furar um poço e não encontrar nada, e perder dinheiro. A gente sabe disso. Então, Então acho que podemos ser mais direto Sobre os fatos aos da pontos, denúncia. sobre os fatos da denúncia. Ninguém acusou ele de mandar navio para lugar que não tinha petróleo. Excelência, a denúncia se apoia muito num laudo da Petrobras, num parecer da Petrobras, que diz que foi feito um estudo otimista, etc. A defesa tem que mostrar tecnicamente que não houve esse estudo otimista. O juiz sabe que E uma coisa é o estudo, outra coisa é chegar lá e não tem petróleo. Eu sei que ele não mandou navio para furar em lugar que não tinha petróleo. Isso não está na acusação. Exatamente porque o interrogando é técnico e conhece, Mas nós trabalhou já muito tempo na... doutor, e já que então eu não pude perguntar, o Ministério Público não pôde perguntar porque ele manteve silêncio, a gente respeita isso, mas eu peço que sejam feitas perguntas mais diretas, mais diretamente relacionadas ao tema da denúncia. Então, senhor Moreira, eu vou lhe perguntar algumas coisas que talvez o senhor possa esclarecer à defesa e ao juízo. O senhor alguma vez recebeu alguma vantagem ou soube de distribuição de alguma vantagem indevida de propina ou algo que o valha com relação a esses fatos tratados na denúncia? Não. O senhor tem ou teve alguma conta no exterior? Eu tenho uma conta no exterior em Houston, né, que eu abri já depois de sair da Petrobras. Eu fui sócio de uma consultoria que estava fazendo um trabalho em Houston. Então nós recebíamos lá e sempre foi declarado, isso está na minha declaração de renda, tá? Uma conta no Citibank de Houston. Nunca teve mais do que 10 mil dólares, 15 mil dólares. Era para uso de pagar cartão, etc. Certo. O senhor soube o contrato com a Chain, com a Petrobras, foi assinado enquanto o senhor estava lá a respeito dessas sondas? Não, o contrato de afretamento da Chain, até o momento que eu saí, deixei de ser gerente executivo, não havia sido assinado. Que eu saiba, depois lendo os documentos, inclusive para me preparar para o processo, etc., eu vi que isso aconteceu, se não me engano, em 2009 ou 2010. Eu saí em 2008. E como, finalmente, o senhor explicaria os sucessivos aumentos no preço final da aquisição da sonda Petrobras 10.000, no caso, em relação ao valor da Letter of Intent, chegando a mais de 88% em 6 meses? Foi o senhor que negociou esses valores? Não. Nesse momento, esses valores foram negociados entre uma pessoa da Petrobras, que foi o próprio Nestor, tá? Uma pessoa da Mitsui, que era sócia também, a Mitsui e Petrobras tinham cada uma 50%, estavam comprando, né, uma sonda na base dos 50-50, tá? E a própria Samsung, o terceiro é o vendedor. Né? Então isso aí foi negociado, né? Foi pedido para nós informações técnicas, sobressalentes, né, o nível que havia de necessidade de complementos da sonda, etc. Isso foi informado, mas a negociação de valores eu não participei. Quem participou da área internacional foi o diretor Nestor. Perfeito. Sem mais perguntas. Certo, então vou declarar encerrado aqui o depoimento do acusado, Luiz Carlos Moreira da Silva. Pode interromper a gravação.